Bom dia a todos. Vamos começar com uma oração? Deus amado, nós te louvamos por este dia, Senhor, te glorificamos pelo teu amor e obrigado, Senhor, por cuidar de nós a cada dia, a cada noite, por nos dar o sono que precisamos, ó Pai. Obrigado, Senhor, por nos aquecer neste inverno e também, Senhor, por nos sustentar com a tua graça e com a tua mão poderosa. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa nos abençoar hoje, que o Senhor possa estar neste lugar, Senhor, nos dando a tua presença, o teu amor, nos dando, Senhor, a tua unção e o teu Espírito Santo, Pai. Peço que o Senhor possa trabalhar em nossas mentes, nosso coração, Senhor, tirando, ó Pai, de nós todo o laço do passarinheiro, todo o pecado, Pai, e toda coisa que nos leva para longe de Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor possa estabelecer em nossas vidas o Teu reino, Pai, e que em todo lugar onde nós fomos, onde pisarmos as plantas dos nossos pés, seja lugar santo para Ti, Senhor. Te glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar de pé para louvar o Senhor? Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. De novo, Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos tentar acompanhar com a palma dessa vez? Como é que é a palma, Felipe? Ritmo do Felipe, tá? Pelo Senhor marchamos sim, o Seu exército poderoso é, Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os Seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os Seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias
marchamos sim em sua mão, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Messias, marchamos sim em sua mão, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Grandes são as tuas obras, Senhor. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo. Amém. Ele
exaltado. Português japonês, tá? Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Shome tatae o takarakani, Shuyesu Shome tatae o tokushieni, Shuyesu no nao Shuno ai Itsumade mo kawarazu Senti yo Yorokobi de mitasu Shome tatae o takarakani, Shome tatae o takarakani. Amém. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, o seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor, excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana
o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Amém. Bem. Perdi essa música. Minha alma agradece ao Senhor. Achei. Vamos cantar essa música e trazer os dízimos e ofertas. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Senhor, Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Senhor, nício. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois com poder tem feito
grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo, Santo, Santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Santo és, Senhor. Tua fidelidade é grande, Senhor. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Sérgio, levanta uma oração, por favor.
Pode se sentar. Vamos começar lendo uma poesia, um cântico. Talvez você já tenha ouvido falar, já tenha lido em algum lugar. Vamos ler. Na aurora da vida já tenho de partir. O tempo que me restou passo na sala de espera da morte. Já não há vislumbres do eterno na terra dos viventes. Não há encontro com os vizinhos, não há mais contato com meus amigos. Este corpo em que vivo foi desarmado, dobrado e guardado como uma tenda, como um tecelão. Enrolei o tapete da minha vida, visto que Deus me cortou do tear, e ao final do dia varreu as sobras e os pedaços. Grito por ajuda até o amanhecer. Como um leão, Deus me agride e me fere, sem dó nem piedade. Grito como um pássaro condenado. Passo os dias gemendos como uma pomba. Meus olhos doem de tanto olhar, esperando ajuda. Senhor, como está difícil. Tira-me desta situação. Mas de que adianta? Foi o próprio Deus que me deu a notícia. Foi Ele quem me fez passar, que me fez isso comigo. Não consigo dormir de tão perturbado, de tão agitado. Ó Senhor, estas são as condições em que as pessoas vivem. E sim, nestas condições meu espírito ainda vive, totalmente recuperado, com uma nova injeção de ânimo. Parece que foi bom para mim passar por todos esses problemas. O tempo inteiro seguraste firme o fio da minha vida. Não permitiste que eu despencasse para o nada. Perdoaste meus pecados. Lançaste-os por sobre os ombros. Já vão tarde. Os mortos não te agradecem, e do necrotério não se ouvem coros cantando. Os que estão a 7 palmos debaixo da terra não dão testemunho da tua fidelidade. São os que vivem que te agradecem, como estou fazendo agora. Os pais contam aos filhos a história da tua fidelidade. O Eterno salva e vai me salvar. Assim como o violino e o bandolim dão o tom, nós vamos cantar. E como vamos? O resto da nossa vida no santuário do Eterno. Não sei se você reconhece isso ou se você já leu isso na Bíblia, mas essa é uma versão da mensagem. Não sei se vocês conhecem, uma linguagem contemporânea da Bíblia. E eu estou gostando muito dela, né? Foi com o Fabinho e com o Juliano em São Paulo outro dia. A gente acabou comprando essa versão aqui. Estou curtindo bastante ela. Tem uma linguagem às vezes um pouco mais simples, às vezes mais difícil, mas
talvez me dá uma ideia mais completa do que as pessoas estavam falando, né? E esse cântico está escrito em Isaías 38, de 10 a 20. Quem é que falou esse cântico? Quem é que escreveu esse cântico, né? Foi o rei Ezequias. Mas aí eu comecei a pensar e estava orando para Deus, falando o que eu ia falar. E Deus estava me falando nesse trecho, falando sobre o rei Ezequias, né? Aí eu parei para pensar, esse trecho, esse cântico, o rei Ezequias está fazendo uma análise da vida dele, naquela hora, naquele momento que ele estava passando. E eu parei para pensar, por acaso eu já fiz muitos planos, tenho certeza que todo mundo já fez plano na sua vida, de olhar lá para frente e falar, daqui, quando eu tiver com 30 anos, quero estar nessa situação. Quando eu tiver 50 anos, quero estar nessa situação. Quando eu aposentar, quero estar assim. O que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? Todo mundo já pensou nisso, né? Eu acho que volta e meia a gente para um pouquinho para refletir sobre isso. E depois a gente pensa também no que a gente já fez, né? Assim, eu batalhei tanto, cheguei aonde eu estou, talvez não fosse aonde eu queria estar, talvez queria outro lugar melhor, uma coisa melhor, mas também já passei por coisas piores. Eu cheguei num lugar onde estou hoje que não foi fácil, sempre teve batalhas, né? E às vezes eu começo a perguntar se eu já posso desfrutar de alguma coisa, ou se ainda tem que batalhar muito para poder desfrutar. Assim, eu olho pessoas novas aqui que ainda estão começando a fase profissional, começando a fase de família, tudo. Então, chega uma hora que você só batalha, e lá na frente vai chegar com o pessoal mais experiente, né? Fala, já tenho os filhos, já tenho os netos, já criei todo mundo, não tenho mais responsabilidade nenhuma, né? Não sei. Mas a gente sempre fica refletindo isso, né? Onde está, para onde que vai e de onde a gente veio, né? E apesar de eu ser novo, ainda bem novo, eu olho para trás também e fico vendo coisas boas, coisas ruins, coisas que eu não gostaria que repetisse e coisas que eu gostaria sim de voltar, né? Mas tudo bem. Mas o autor, o rei Ezequias, ele está fazendo exatamente isso, né? Ele está olhando para o momento que ele está passando. Ele está vendo que ele passou por momentos ruins, momentos de angústia, quase morte. Quando ele fala do fio de tear, que o tecelão, que é Deus, recolheu o fio e estava limpando as sobras. Puxa vida, minha vida acabou. Mas nas nossas vidas é assim, né? A gente tem muito alto e baixo, a gente tem momentos de saúde, momentos de doenças, momentos perfeitos, momentos que a gente quer esquecer. A gente tem vitórias da seleção brasileira que a gente gosta de lembrar, e outras que a gente quer esquecer de forma alguma, né? Essas duas últimas aqui, não quero nem lembrar no resto da vida. Mas aí no meio desse vendaval, no meio dessa vida louca que todo mundo tem uma coisa que continua imutável. Deus continua fiel. Que é o final do texto que o rei Ezequias fala aqui lá em cima. Os que estão a 7 palmos debaixo da terra não dão testemunho da tua fidelidade. O rei Ezequias chegou nessa conclusão. Agora vamos falar um pouquinho sobre o rei Ezequias, né? Isso aqui é só uma introdução. Quem era o rei Ezequias? Em 2 Crônicas, capítulo 29, de 1 a 5, está aqui também na tela. Essa aqui é na versão Almeida, atualizada. Ezequias começou a reinar quando tinha 25 anos, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Pois ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Fez vir os sacerdotes, os levitas, e ajuntando-os na praça oriental, disse-lhes: Ouvi-me, ó levitas, santificai-vos agora, e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais,
retirai do lugar santo a imundícia. Eu esqueci de passar aqui. Mas o rei Ezequias, ele não é exatamente o filho direto de Davi. Davi foi um ascendente mais antigo, né? E depois de Davi veio o rei Salomão, veio o rei Roboão e vários reis, e eles se desvirtuaram. O grande rei Davi, todo mundo sabe, um homem segundo o coração de Deus, um homem que fazia as coisas que Deus queria, um homem que adorava a Deus. Salomão também, em grande parte da sua vida, teve alguns deslizes, mas acreditamos que ele realmente serviu a Deus no fim da sua vida, né? E depois teve alguns outros reis que não serviram Deus. O povo se desviou, as pessoas começaram a buscar ídolos, buscar outros deuses dos países vizinhos. E depois disso, o pai de Ezequias também foi um desses reis ruins, que serviram outros deuses, que buscaram outros deuses. E quando Ezequias assumiu o trono com 25 anos, a primeira coisa que ele fez, como fala assim, em um mês de reinado, ele restaurou o templo. O templo estava fechado. O templo que Salomão tinha construído, que levou mais de 20 anos construindo, estava fechado. E cheio de porcaria. Tudo que era ruim, os reis antigos colocaram lá. Ele chamou os sacerdotes, chamou os levitas, de volta para Jerusalém, vem cá, limpa tudo. Vamos abrir de novo a igreja, vamos abrir o templo do Senhor, e vamos restaurar, não só o templo, restaurar o culto no país inteiro. Vamos restaurar a verdadeira espiritualidade, né? Outra coisa que as pessoas tinham esquecido de fazer, Deus tinha estabelecido festas religiosas, festas que reuniam o povo inteiro. O objetivo não era só religioso, não era só comemorar que eles saíram do Egito. O objetivo também era unificar o povo, porque nesses dias de festa, 7 dias de festa, todo mundo, o país inteiro, se reunia em Jerusalém. Era uma forma de unificar a nação. E aqui estava o povo sem fazer isso há muitos anos. Vários reinados e ninguém lembrava de festa de pães asmos, festa de tabernáculos, festa da Páscoa. Ninguém fazia mais nada disso. E o rei Ezequias voltou a fazer. Mandou mensageiro para todo lugar, falou: vamos comemorar a Páscoa do Senhor. E todo mundo veio, voltaram a fazer isso. Em tudo que ele fazia, ele buscava Deus e a orientação de Deus, né? Em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 20 e 21, diz o seguinte: assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e fiel perante o Senhor seu Deus. E toda obra que empreendeu no serviço da casa de Deus, de acordo com a lei e os mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e foi bem sucedido. Aqui no finalzinho diz: e ele foi bem sucedido. Em todo o seu propósito de santificar o povo, de pegar Israel de volta para Deus, ele foi bem sucedido. Isso não quer dizer que tudo ia bem. Ele era o rei. Mas o povo não era exatamente ele não era o povo. O povo não tinha o coração totalmente voltado para Deus. E principalmente quando você fala do reino de Israel no norte. Porque você tinha o reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul. Judá com 2 tribos, basicamente Judá e Benjamim. E no norte, outro país, porém o mesmo povo. Todos eram israelitas. E as tribos do norte não ouviram Ezequias. Não quiseram voltar a adorar o Deus como a gente adora hoje, né? Judá e Benjamim, pelo contrário. Esses sim, seguiram Ezequias. Daí a gente pensa que quando Deus toca na gente, a gente fala assim: eu quero buscar a Deus de todo o coração. A gente olha para a nossa família, olha para os nossos amigos, olha para o pessoal da igreja, e a gente está com aquela ânsia, com aquele ânimo. Eu vou buscar a Deus.
Mas as pessoas ao nosso redor nem sempre estão com esse mesmo ânimo. Nem sempre entende que a gente está com esse espírito, né? E às vezes a gente olha para as pessoas buscando apoio e não temos esse apoio. Ezequias tinha um problema parecido. Porque nem todo mundo estava desse jeito. Muita gente ridicularizou ele. Se você pegar em Crônicas, em 2 Reis, 2 Crônicas, que fala toda essa história, é contado que os mensageiros de Ezequias eram ridicularizados. Eles eram escrachados. Mas, no meio de tudo isso, sempre há aqueles que te dão um apoio. Deus coloca essas pessoas certas para você, para te ajudar, né? Ezequias achou sacerdotes, achou levitas, pessoas que puderam ajudar ele. Esse era o primeiro e principal objetivo do rei Ezequias: restaurar Israel, restaurar a espiritualidade, a santificação do povo. Depois desse passo, depois desse objetivo, como rei ele tinha outro objetivo: político, militar, econômico. Na época, como os reis anteriores tinham levado o povo a pecar, eles tinham ido para idolatria e tal, Deus permitiu que o rei da Síria tivesse o controle político-militar da região. Então eles pagavam impostos, pagavam taxas, tributos, tudo mais, para o rei da Síria. Eles não tinham soberania. E logo depois que Ezequias corrigiu espiritualmente o país, ele fala: vamos corrigir isso aí também. Eu quero ser soberano do meu país, eu não quero meu país respondendo para nenhum outro. Ele rebelou-se contra o rei da Síria. Era errado? Será que ele fez alguma coisa errada nisso? Você querer ter liberdade? Se você assistir os filmes de Hollywood, quase todos eles vão estar falando de freedom, liberdade. Ele fala: eu quero ser livre. Eles gostam muito disso, né? Mas de onde vem tudo isso, né? Todo mundo, ninguém quer ser escravo, ninguém quer ser subalterno de outro país. Todo mundo quer ter o seu próprio país. Não é dos americanos, isso vem desde o começo da humanidade. As pessoas não querem viver que os outros mandando nele, falar: você vai ter que fazer isso. Não, pera lá. Não, ninguém quer isso. Ezequias também não queria, né? E ele começou então a tornar-se independente da Síria. Só que o rei da Síria, é óbvio que ele não aceitou, né? Só que, ainda bem que não era só Judá que tinha problemas com a Síria. Israel também tinha, os outros países ao redor também tinha. E o rei da Síria tinha que tomar conta de um país por vez. Primeiro ele foi atacar Israel, lá no norte. Aí acabou com Israel lá, ganhou da guerra, e depois foi para o Reino do Sul, de Judá, onde Ezequias estava, né? E aí, eu acredito que Deus deixou Ezequias numa situação difícil para provar Ezequias. O rei da Síria, rei Senaqueribe, pegou seu exército e foi conquistando cidade por cidade de Judá. E chegou perto de Jerusalém. Faltava muito pouco para chegar em Jerusalém. E o rei Ezequias ficou com medo. Depois de tudo que ele passou, quase 14 anos de reinado, enfrentando as religiões idólatras, pagãs, tudo mais. Quando o rei Senaqueribe chegou perto de Jerusalém, ele ficou com medo. E aí ele chegou para o rei e falou: ô rei Senaqueribe, desculpe, eu errei. Perdão, eu não devia ter feito isso. O que você quer para a gente conversar aqui e ficar tudo bem? Ele falou: tudo bem, paga aí uma multa aí. Uma multa pequena. Você tem ideia do que é 10 toneladas e meia de prata e 1 tonelada e 50 quilos de ouro?
Eu nunca vi essa quantia em dinheiro, metal, é muita coisa. Foi o que o rei Senaqueribe exigiu e o rei Ezequias pagou. Pagou. Arrancou dinheiro, prata, ouro de todo mundo que tinha, tirou do templo também que tinha ouro lá, arrancou tudo, deu pro cara. E o rei Senaqueribe, o rei da Síria, pegou tudo e não voltou para casa. Ele deveria, o trato era esse. Ele recebeu o dinheiro, volta para casa, beleza. Aí eu vejo a providência de Deus. Deus deu uma prova, botou Ezequias lá na fogueira, falou, quero ver se você vai confiar em mim. Ezequias não confiou. Aí Deus vem e fala, tudo bem, Ezequias, primeira prova, você falhou na prova, eu vou te dar outra chance. Vê lá se não falha agora, hein? Só que agora Ezequias não tinha dinheiro e descobriu que o rei Senaqueribe não tinha palavra. Recebeu o dinheiro e continuou atacando Israel, Judá. Ezequias não tinha mais para onde correr. A única fonte que ele podia ter algum sucesso, algum seguro, era Deus. Não tinha mais para onde ir. É mais ou menos como se fosse uma comparação simples assim, né? Um sequestro. O sequestrador vem, sequestra uma pessoa, a família paga o resgate. Aí o sequestrador fala, não vou libertar não, vou matar o cara assim mesmo. É mais ou menos isso que o rei Senaqueribe fez, né? Só que o sequestrado, o rei Ezequias, então ele estava entre a vida e a morte. Por quê? Porque ele estava cercado, provavelmente, se você falasse pelas circunstâncias da vida, o rei da Síria ia esmagar Judá. Não tinha como Jerusalém sobreviver a um ataque desse, né? E tem vezes que, levando agora, comparando com a nossa vida, né? A gente pensa que está tudo bem. Eu vou na igreja, eu trabalho direitinho, não roubo, eu ajudo as pessoas, eu cuido bem dos meus filhos, dos meus pais, eu me dou bem com todo mundo. Eu jogo bola toda semana, eu oro, eu leio a Bíblia. Não vou falar que eu vou na IBT, que nem todo mundo vem, mas tudo bem. E ainda assim, de vez em quando a gente entra numa sinuca de bico, a gente entra numa situação difícil, e a gente se pergunta, por quê? Eu fiz alguma coisa de errado? Por que eu estou nessa situação? Às vezes eu olho uma coisa de saúde, uma coisa que financeiro, família, e eu não sei por quê. De onde vem? Por que eu estou nessa situação? Ezequias estava assim. Falei, eu fiz tudo certo. Se você olhar no que a gente acabou de ler, eu restaurei a espiritualidade do meu povo, eu santifiquei o meu povo, eu tirei a idolatria. Tudo que Deus queria eu fiz. E fiz muito bem, fiz de coração sincero. Não foi uma coisa procurando a bênção de Deus. Não estou procurando a bênção de Deus, estou procurando Deus. Por que vem essas coisas? Mas aí Deus estava dando uma outra chance para Ezequias. Para a gente ter uma ideia de como que era a situação dele, a gente compara a Síria daquela época com os Estados Unidos hoje. Era uma potência militar. A Síria simplesmente mandava, desmandava, invadia, arrebentava com todo mundo, queimava a cidade, fazia o que queria. E fazia também, é claro, naquela época já tinha guerra psicológica, né? Os Estados Unidos não precisam invadir um país. Muitas vezes ele fala, eu posso invadir se eu quiser. Então as pessoas, ele sabe que pode. Então não precisa invadir de verdade, é só falar que as pessoas tremem e baixa a cabeça. Tem alguns doidos que não, aí vai lá e invade, né? Mas naquela época funcionava a mesma coisa. E o rei da Síria, ele começou a fazer isso. Ele mandava cartas abertas. Não era cartas para o rei, era cartas para o povo. Então vinha o mensageiro do rei Senaqueribe, vinha lá no muro e gritava para todo mundo ouvir. Não falava só para o rei. E falava na língua
hebraica que todo mundo sabia. E começava a colocar medo nas pessoas, né? Tudo bem. Nessa hora, Ezequias começou a mudar. Começou a confiar em Deus. Falou: Deus, não tem outra saída. Só o Senhor pode me libertar. Aí ele falou com Deus, falou com o profeta Isaías. O profeta Isaías intercedeu e Deus deu a resposta, né? E Deus salvou Jerusalém de uma forma milagrosa. Você imagina, o povo está dentro da cidade, a cidade está sitiada, e em uma noite, numa noite, sem atirar uma flecha, sem um soldado do rei sair, Deus manda um anjo. E ele mata 185 mil soldados inimigos. O pessoal acorda, aquele acampamento morto. 185 mil soldados é muita gente, é um exército inteiro. Bom, depois disso, o rei Senaqueribe não tinha o que fazer, né? Não tinha mais exército. Ele voltou para casa, voltou para a Síria, derrotado, é claro, né? E é uma vitória, sim, sem precedentes, sem noção nenhuma. É a mesma coisa que eu falar assim: o México entrou em guerra, uma guerra convencional com os Estados Unidos, de exército com exército, e ganhou dos Estados Unidos. Como assim, né? Não dá para imaginar as coisas. Mas esse era mais ou menos o tamanho da vitória do rei Ezequias, né? Depois de uma vitória dessa, como é que está a fé do rei Ezequias? Você imagina falar: Ezequias, você confia em Deus? Agora eu confio. Agora eu confio. E não era de boca para fora, é uma coisa verdadeira, né? E agora ele passou no teste. Agora Deus aprovou ele, né? Aí você fala assim: legal, então agora tá tranquilo. Agora o rei Ezequias está aprovado. Mas não passou muito tempo. Logo depois veio uma doença mortal. Já pensou? Você fala, tem uma vitória espetacular e você cai de cama. Meu Deus, não posso nem comemorar minha vitória, já estou com essa enfermidade. E aí o pior disso, o profeta Isaías chega na casa dele e fala: ô rei Ezequias, põe o teu negócio em ordem que você vai morrer. Já pensou? Fala: Dalton, põe a tua casa em ordem. Chegou a tua hora, o que você vai pensar? Peraí, Deus, eu nem terminei a faculdade ainda. Tenho filhos para criar. Ezequias estava mais ou menos isso, era novo. Ele começou a reinar com 25 anos, aqui com 14 anos de reinado, estamos falando de 39 anos. Novo. Nem chegou a ver os netos. E essa fase de doença, problema, essa fase que ele recebe essa notícia, é o que ele está relatando nos primeiros 4 versículos lá do cântico que ele colocou. Estou falando aqui, na hora da vida já tem de partir. O sofrimento que ele estava era uma úlcera. Não fala onde que era essa úlcera, mas que eu entendo, uma úlcera exposta. Não era coisa fácil de tratar, nem hoje é, quanto mais naquela época, né? Devia ser muito doloroso. E ele estava realmente vendo a morte chegar. E Deus foi muito claro com ele: sua hora chegou, né? E às vezes a gente se encontra assim, né? Nesses momentos de aflição, a gente tá tão apertado, tá às vezes com problema de saúde. Sei que de uma salte a flor que sofreu de dengue recentemente. O ano passado eu peguei dengue, é uma coisa horrível. Você acha que vai morrer, porque o negócio é muito bravo, né? E depois mas às vezes também não é físico, às vezes é sonhos, projetos. Você se projetou tanto na sua vida e de repente fala: você não vai chegar lá, a sua hora chegou. É muito doloroso isso, né? Aí você ora, você insiste, você não, é difícil aceitar uma coisa dessa, né? Fala assim, ainda nem cheguei lá, e corta no meio.
E mais quando Deus chega para você e Ele mesmo fala, né? Está na sua hora. É muito difícil isso, né? Só que Ezequias não queria morrer, né? O que Ezequias queria? Ele queria viver, queria ver seus sonhos, projetos concluídos. Ele tinha muita coisa para fazer ainda, né? Ele trabalhou muito e não tinha visto ainda o resultado de tudo isso. E agora ele estava começando a colher os resultados, né? Então o que ele fez? O que a gente pode fazer numa hora dessa? Orar. Só orar, né? Mas aí também tem um detalhe. Muitas vezes as pessoas oram sem objetividade, sem saber o que está falando. Outras vezes oram sem convicção ou, sei lá, fé. E muitas vezes oram exigindo de Deus uma coisa que não é assim que se trata com Deus. A única coisa que Ezequias pediu para Deus foi: Senhor, lembra-te de que te servi com fidelidade, com sinceridade. Só isso. Agora, se você pegasse um rei que não tivesse servido a Deus dessa forma, como é que o rei ia falar isso? Se você tem servido a Deus com fidelidade, você pode falar isso, né? E não é como fala assim, não estou exagerando, eu não estou me colocando em posição acima do que eu estou fazendo. Não, nada disso. Não estou cobrando Deus de nada. Apenas estou falando: Deus, eu não quero morrer. É o que Ezequias fez aqui. Capítulo 38, versículo 3 de Isaías. Exatamente isso que diz. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, que a palavra de Deus diz que Deus requer que seus ministros, seus filhos, tenham fidelidade. A gente está estudando Coríntios agora na EBD, e semana retrasada, se não me engano, que a gente passou por esse versículo, o retrasado ou anterior. Que Deus quer fidelidade. Deus não está querendo que chegue aqui um ministro eloquente, que tenha carisma. Deus não está pedindo isso de ninguém. Está pedindo fidelidade. Só isso. Em 2 Reis, capítulo 18, que a palavra diz que Ezequias confiou e se apegou em Deus de tal forma como nunca houve outro rei assim. Nem mesmo Davi. A comparação que ele faz é que ele tinha mais confiança em Deus que o próprio rei Davi. Se a gente tem o rei Davi como qualquer referência, ele era o cara segundo o coração de Deus. Agora você imagina como que era a confiança do rei Ezequias depois de tudo isso, e numa situação de vida e morte pela enfermidade, né? E o rei Ezequias, ele não foi choramingar para o profeta. Ele não foi chorar para sua família. Tudo que ele fez foi: virou o rosto e orou para Deus. Chorou para Deus, só para Deus. Porque muitas vezes nessa situação que a gente se encontra, em problemas, em aflições, nosso pastor, nossos irmãos, nossa família, até pode nos consolar. Eles podem vir, te abraçar, nós estamos com você nisso, mas não pode mudar a tua história. A única pessoa que pode mudar a tua história é Deus. E foi o que Ezequias fez. Ele correu para Deus, falou: Deus, você pode mudar isso. O profeta não podia mudar. Deus podia. Aí o profeta, que Deus mandou, o profeta Isaías, Deus mandou dar essa notícia para o rei, foi lá no palácio, falou, saiu para casa. Eu já fiz o que tinha que fazer, né? Sabe quanto tempo que demorou para Deus dar a resposta na oração de Ezequias? Jerusalém não era uma cidade muito grande, né? Então o palácio geralmente ficava no centro da cidade. Os palácios não eram afastados, era dentro dos muros da cidade, né? O profeta saiu do palácio e diz a Bíblia que ele
estava chegando no centro da cidade. Devia ser do lado. Eu não daria 20, 30 minutos. A pé, claro, né? E Deus já falou para o profeta: volta lá. Volta e vai falar com o rei, que eu vou sarar ele e vou dar mais tempo de vida para ele. Aí que alegria, né? Meia hora, cara, nem orou. A gente fica aí 2 semanas, 1 mês orando para Deus dar resposta para a gente, né? Às vezes Deus está testando a nossa paciência. Mas nesse caso, Ezequias não precisou esperar nada, né? Deu meia hora, estava o profeta de volta falando: ô rei, Deus ouviu sua oração, viu? Você vai ser curado e Deus vai te dar mais 15 anos de vida. Em Salmos, capítulo 51, versículo 17, diz que o coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Deus não rejeita. Né? E eu fico pensando assim, Deus olha para alguém que a vida inteira foi fiel, que a vida inteira serviu a Deus com amor, com dedicação. Será que Deus não se agrada em agradar esse filho? Né? É igual o pai, quando a criança está lá sempre agradando o pai e tal. O pai faz com o maior amor, né? Qualquer coisa que a criança quer. Bom, depois disso que o profeta foi lá, o rei foi curado, Deus curou o rei, voltou a viver, ele começou a compor essa canção, né? Que a gente deu no começo. E ele reconhece, o rei Ezequias reconhece que tudo que ele passou foi bom. Todos esses problemas que ele passou foi bom. Deus restaurou o rei e deu um novo ânimo para ele. Né? E ainda ele fala assim, né? Puxa, os mortos não podem te louvar, mas eu posso. Vivo, eu posso louvar a Deus. E é isso que ele quer servir a Deus, agora nesses próximos 15 anos que Deus deu para ele, com toda a fidelidade. É isso que o rei Ezequias fala, né? E nós temos sonhos, nós temos planos, e nós temos também situações parecidas com a do rei Ezequias, situações que nos levam entre a vida e a morte, muitas vezes. Ezequias passou, né, 2 situações muito complicadas. Primeiro com o rei da Síria, quando foi invadido. Segunda vez com essa doença mortal. E muitas vezes nossos planos que a gente tem depois dessas situações, elas mudam. Né? Mas o que muda nos nossos planos? O que mudou nos planos de Ezequias? Ezequias tinha muitos sonhos, como qualquer rei, qualquer pessoa sábia que é colocada como governante de uma nação. Ele quer construir a nação, quer melhorar a nação, ele quer fazer coisas, né? Planos de obras de civis, militares, econômicas, etc. Né? E nossos planos também são assim. A gente tem muitos planos que a gente quer fazer coisas, a gente não consegue ficar parado. O ser humano não é feito para isso. A gente sempre tem sonhos de querer fazer mais alguma coisa. E nossos sonhos e planos mudam depois dessas situações. Situações difíceis que Deus coloca na nossa vida para moldar a nossa vontade. E o objetivo final do rei Ezequias, que ele fala nesse cântico, é louvar a Deus, adorar a Deus. É falar da fidelidade de Deus. E ele diz que ele quer falar da fidelidade de Deus para os seus filhos. Ele vai testemunhar do que Deus tem feito. Mas a gente precisa realmente passar por experiência tão drástica assim? A gente precisa passar pela vida ou morte, situações perigosas? Às vezes eu falo para Deus assim, Deus, não precisava ser tão drástico assim comigo, né? Eu aprendo rápido, não precisa ser tão duro, né? Pode ser uma coisa mais normal, sei lá, mais simples. Só vai tocando o barco, né? Mas de que outra forma que a gente poderia conhecer a Deus tão intimamente, tão profundamente? Eu não consigo ver alguém que tem uma vida tão comum, tão normal, conhecer a Deus na sua profundidade. Não consigo.
como que Deus poderia mudar radicalmente o seu caráter, os seus sonhos, os seus propósitos e a sua fé. Tem uma música que eu escutei há algum tempo atrás, música nova, e que ela é em inglês, da Hillsong, chama-se Oceans. Essa aqui eu traduzi só o refrão dela, que diz assim: Espírito, leva-me além dos limites da minha confiança. Faz-me andar por sobre as águas. Onde quer que tu me chames, leva-me mais profundo do que meus pés jamais imaginaram. E minha fé será fortalecida na presença do meu Salvador. Foi mais ou menos outubro do ano passado que eu escutei essa música. Eles lançaram ano passado. E eu fiquei pensando nessa música, orei para Deus em cima dessa música. E depois disso, Deus começou a fazer muita coisa na minha vida desse jeito. Coisas que eu ficava orando, Deus, quero te conhecer mais, tal. Mas como é que Deus faz isso? Em situações que Deus fala e Deus cumpre, né? Situações que você espera, Deus falou, então Deus vai cumprir. Como? Quando? Esse é o jeito de Deus moldar a sua vida, né? Bom, depois que, voltando a Isaías, né? Ezequias, aliás. Depois de tudo isso que passou, ainda teve 15 anos com uma vida cheia, plena, com muita saúde e muitas realizações. Depois de tudo isso que a gente passa a ter uma fé, uma confiança em Deus, onde Deus leva a gente para um nível maior, um nível de intimidade com Ele diferente, a nossa vida muda, né? E todos esses sonhos que Deus tem aprovado na nossa vida, que Deus tem colocado no seu coração, Deus vai cumprir. O que a Bíblia fala sobre o rei Ezequias? Exatamente que depois ele se tornou muito rico. Muito rico. E ele fez muitas obras. Fala de obras de arqueoduto, de água, obras civis, obras militares no reino dele. Tudo que ele tinha no coração, Deus fez. A diferença é que a fé que ele tinha agora era outra. A fé não era nele, não era no exército dele, a fé era em Deus. Deus provia todas as coisas, né? E agora para um pouquinho para pensar. Ultimamente, assim, nos últimos anos, nos últimos meses, você tem tido experiências com Deus fortes assim? Deus tem falado com você? Você tem falado com Deus? Se você não tem tido, comece a orar por Deus. Fala, Deus, eu preciso de uma experiência contigo. Eu lembro que a Yami Sensei veio aqui uma vez e ela falou que ela acordava e falava: Espírito Santo, o que o Senhor tem para me ensinar de novo hoje? Né? Porque a cada dia Deus dá uma experiência nova para a gente. Se você não tem, peça então: Deus, eu quero uma experiência que fortaleça a minha fé, que me faça andar por sobre as águas, né? Onde eu jamais imaginei, porque Deus é infinitamente mais do que a gente pode pensar, do que a gente pode querer, do que a gente possa imaginar. Deus quer levar a gente muito mais disso. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te louvo porque o Senhor nos leva, Senhor, onde nunca imaginamos. Porque o Senhor tem falado aos nossos corações, o Senhor tem sustentado a nossa alma, Senhor. E mais do que isso, o Senhor é fiel, Pai, e acredita ainda em nós, Pai. Porque se não acreditasse, Pai, não daria tanta coisas pra gente, não daria, Senhor, toda essa credibilidade, não daria, Senhor, tempo pra gente aqui. E mesmo sendo nós imperfeitos, mesmo sendo pecadores, Senhor, nós reconhecemos que a Tua boa mão está com a gente e que o Senhor, ó Pai, é quem opera em nós. Que o Senhor que opera através de nós. Meu Deus amado, eu peço que o Senhor possa nos dar novas experiências contigo, Pai, que nos aproxime de Ti e nos faça andar por sobre as águas, Pai.
mas não nos deixe afundar, Senhor. Segura a gente pela mão, Pai. Não nos deixe olhar para o vento, não nos deixe olhar para as circunstâncias da vida e não ver a Ti, Pai. Mas que possamos ver o Senhor em cada vento, em cada vendaval e tempestade, e fixar os olhos em Ti, Senhor, por sobre as águas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco, nos ensinando, Senhor, da Tua unção, nos ensinando, ó Pai, do Teu poder, da Tua grandeza, do Teu amor. E coloca em nós, Pai, este grande amor. Coloca em nós, ó Pai querido, essa comunhão íntima contigo, Pai. Essa comunhão, Senhor, que o Senhor Jesus Cristo tem, Pai, que o Senhor Jesus Cristo quer que a gente tenha. Nós pedimos assim e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, avisos. Sérgio, só algum aviso? Não? Então tá. Bom, então, Deus abençoe a todos. Até semana que vem.